Bom dia, gente. Vamos falar hoje das últimas carpideiras da Lava Jato, o Globo e o próprio Merval, que é a voz principal dos marinhos. Antes, porém, eu gostaria de dizer que essa música que abre aqui a live é uma composição minha, do trabalho do nosso CD duplo Vale dos Tambores, que foi lançado em 2005, e que compõe, são 36 músicas, eu acho, nesses dois CDs e tal, e essa é uma das composições, com um pedaço que a gente botou aí, já colocando agora um pouco disso, até para eu mesmo lembrar que, na verdade, eu sou músico, eu não sou nem jornalista, nem sou político, mas exatamente como cidadão que a gente briga aqui o tempo todo. E o mesmo a gente fala sobre... A gente já fala pouco sobre cultura aqui, né? Mas a gente pretende falar mais, que é um assunto que eu acho que tem uma relação direta com a questão política do país, e isso é muito pouco falado. Eu acho que tem uma fotografia muito clara do país quando você olha sobre esse universo da cultura. Mas esse é um papo com outra hora. Por hora, vamos falar aqui dessa insistência do Merval, do Globo, em tentar pelo menos seguir criminalizando o Lula, mesmo sem prova de nada. Bastaria eles apresentarem uma prova, né? Não precisava dessa volta toda vez, não. Pegava, olha aqui, ó, o Moro mostrou essa prova contra o Lula, mas o problema é que o Moro não mostrou prova nenhuma, até porque ninguém apresentou prova de qualquer tipo de crime do Lula. O Ministério Público da Lagnol não apresentou prova nenhuma, não tinha essa prova. Se não apresentou, como é que o Moro ia mostrar uma prova que não tinha? Como é que o Globo vai mostrar uma prova que o próprio Moro não apresentou? Então é complicado você defender, então fica nessa enrolação e já nem estão falando mais sobre o suposto crime do Lula. Estão falando só de tecnicalidades, né, como o Merval está falando, numa tentativa ridícula. Isso que nós vamos falar, inclusive, sobre a diferença entre a reportagem que foi feita ontem no Le Monde, que faz um traçado perfeito sobre todo um processo de interesse americano, que a Lava Jato se entregou e foi muito bem remunerada por isso, com aqueles 2,5 bilhões para a suposta fundação Lava Jato, que era para combater corrupção. Quer dizer, eu ia receber um dinheiro de corrupção, porque é corrupção, da Lava Jato, para montar uma instituição contra a corrupção. Só nesse país mesmo, com esse Ministério Público de colônia, tá, que deixa os caras desses dominarem, porque isso também é uma verdade que a gente precisa dizer, que jamais aconteceria isso no Ministério Público, tá, num país tivesse um Ministério Público sério. Jamais a Lava Jato chegaria a isso. Então não são só os procuradores da Lava Jato que cumpriram um papel ridículo. A própria missão do Ministério Público em si, como instituição, diante desses caras dando um espetáculo de crime contra a própria instituição e o judiciário que deixou o Moro chegar onde chegou. Bom, mas antes disso, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. A gente precisa fortalecer isso. Nosso canal não tem nenhum tipo de remuneração, tá? Ele está muito aquém ainda disso, tá? A gente precisa fortalecer. E pedir para vocês também darem um like, se puderem compartilhem. Mas mais do que isso, eu ainda peço que quem puder que contribua com qualquer valor para a manutenção do nosso trabalho, tanto aqui quanto no blog Antropofagista, tá? Estava no final, tá mostrando aí, como aqui embaixo, o número da conta, o Pix, tá? Que as pessoas podem depositar. Qualquer valor ajuda imensamente a gente tocar o nosso barco aqui. Bom, então vamos lá. O Merval de novo me lança em pleno domingo, e parece que ele está enciumado, né? Porque o grupo Prerrogativas teve duas entrevistas, né? Um bate-papo muito interessante, tanto com o Gilmar Mendes e outro com o Alexandre de Moraes.
tão forte, que está incomodando tanto a Globo, que ontem a própria Globo News mostrou, eu achei até interessante, né? A mídia que sempre pautou o debate nacional, né? E acabava que os blogs independentes, sobretudo os progressistas, acabavam a gente fazendo uma luta ali desigual, tal, mas a pauta acabava sendo eles dando e a gente tinha que correr atrás. Ontem aconteceu o inverso, né? Eu assisti pelo 247, mas foi passado pela revista Fórum, pelo DCM, por outros. E foi um debate muitíssimo interessante. Então há um ganho de campo indiscutível desse universo das mídias independentes. Um tempo atrás, Nassim fez uma entrevista ótima com o Gilmar Mendes também, quer dizer, há uma oxigenação nesse universo, tá? E o debate, logicamente, é um debate profundo, rico, com detalhes que, logicamente, a mídia corporativa não tem interesse nenhum em fazer, ainda mais o império de comunicação dos barões da Globo, né? A família Marinho, entendeu? Então, mas e aí você vai vendo que o argumento dos caras vai sendo perdido. A última cartada desses caras, que eles eles nunca disseram que não, né? Nunca ninguém falou nada que não, mas também não dizem que sim, não se colocam. Mas aquele tweet lá daquele general Vilas Boas, no final do Jornal Nacional, que o Bonner leu com aquela autoridade, né? Ameaçando o STF na véspera do habeas corpus do Lula e tal. Então, até a criança sabe que aquilo estava combinado, né? Como é que o Bonner está ali fazendo o Jornal Nacional? A última notícia, o general Vilas Boas acaba de colocar um Twitter, piriri, parará, nem fez nenhuma menção se era certo, se era errado. Leu ali o Twitter, né? Dentro daquela imagem sóbria, né? Pô, no meio do jogo, vê se pode um troço desse. Troço pra lá de combinado, pra lá de cronometrado. Olha, você lança faltando 5 minutos do Jornal Nacional, vou te avisar. Lança, pá, ele põe lá, o jornal, acabou de sair. Para repercutir o tweet lá do general e criar um clima, uma atmosfera, não sei. É muito difícil saber que se acontecer ou não ia acontecer ali a situação lá de você rejeitar o habeas corpus do Lula em função do general. Mas havia uma... O interessante é que isso segue um padrão que é bastante... pouca gente fala sobre isso. Até porque o Le Monde foi que mostrou isso, que havia, por parte do Departamento Americano, sei lá, de Justiça ou de Estratégia Antiterrorismo, né? Você pegar uma das líderes lá, uma das chefes, dizia ao pessoal da Lava Jato: vocês têm que demonizar o principal objetivo da operação, no caso, é o Lula, né? E transformar ele num ser que seja odiado pela sociedade. Então ali, nesse caso, possivelmente, tanto o Vilas Boas quanto a própria Globo queriam a manutenção de que o Lula era um bandido. Ninguém apresenta prova até hoje, é aquela história que eu falo. Tudo isso, todo esse falatório, esses palavrões todo a respeito do Lula, é por um único motivo: não tem prova. Se não tem prova, aí você vem com um monte de teoria. Não lembra aquela teoria da Agnol? Bom, se não tem prova, então está provado que ele é bandido. Por quê? Não, porque ele consegue esconder tão bem a prova. Então, aquela história, né? E por que eles não conseguiram esconder
que eles receberiam 2,5 bilhões como prêmio, como recompensa de terem entregue o país, terem quebrado o país para o interesse dos americanos, como desseca essa matéria do Le Monde. Por que o Globo não ataca o Le Monde? Por que o Merval não faz ataque? Pega aquilo ali e fala, isso aqui é mentira, não foi nada disso. Cadê? Vai ficar implicando agora com o pessoal do Prerrogativas, que na verdade está implicando com o 247, está implicando com o DCM, com a Revista Fora e outros tantos que tem aí, com o próprio Nassif, entendeu? Que são blogs que têm bastante visibilidade, tem um debate cada vez mais intenso na sociedade. Não, eles estão desesperados, porque teve uma mudança enorme. Agora mesmo nós estamos vendo que até o patrocínio dos robôs do Bolsonaro diminuíram muito, né? Isso talvez reflita, porque você só teve empresário muquirana lá no encontro com o Bolsonaro, que os outros empresários falaram, olha, um chegou a dizer que completamente desalentado, que o Guedes é ministro da economia de um país imaginário, entendeu? Exatamente isso, tanto é que está mostrando que no período da Dilma, que o país estava quebrado, que a Globo falava isso o dia inteiro, Meire Leitão, e Cia, o próprio Merval, o Brasil era o 3º lugar do mundo, indicado, né, dentro da lista dos 25 países para se investir, o Brasil estava em 3º lugar com a Dilma. Com o Temer, ele passou a ser o 25º, com o Bolsonaro nem na lista dos 25 ele está. Isso dá dimensão do tamanho do problema que esses caras criaram no país. Mas o Merval é um lavajatista. E na verdade é isso, né? A Globo foi a principal fiadora disso, inclusive o Le Monde fala disso. Essa matéria é muitíssimo boa, ela é riquíssima em detalhes, que um processo começa em 2007, com um papo de combate a terrorismo, e aí ali o Moro já é capturado, esses caras todos vão ter toda uma visão de país a partir dos interesses dos Estados Unidos, e ali todo um processo discorre, ele ainda participa do julgamento final, ali depois, nos últimos dias, sei lá, como assistente da Rosa Weber, o Moro, todo mundo já sabia disso e tal, mas a ideia de você condenar sem provas, que não tinha necessidade de prova, é do Moro, e ele passa isso para a Rosa Weber, que dá aquele voto contra o Dirceu, dizendo que não tinha prova nenhuma contra ele, mas que a literatura jurídica, um papo desse, permitia ela fazer isso. Não quer dizer nada o que ela falou, foi uma enrolação danada. E aquilo, não precisava de literatura jurídica, nada, era só apresentar prova contra o Dirceu, mas também não tinha. E é esse o problema do Moro. O Moro, agora mesmo ele faz lá uma nota oficial, solene, né, o Moro. E na nota oficial, o que ele faz? Ele joga o rabo de foguete na mão do TRF4. Olha, tipo assim, eu posso até não ter prova nenhuma, o TRF4 concordou comigo. Isso é o que esses caras estão se agarrando hoje. Não, tá aqui, olha, a prova tá aqui, tá vendo? Você se lembra daquela corridinha do Rocha Loures carregando mala de dinheiro? Ou então você lembra do primo do Aécio carregando a mala de dinheiro? Aquele era do Lula. Não era do Aécio, nem era do Temer. Porra, negócio tão simples. E aí você vê o seguinte, o que aconteceu com o Temer? Está inelegível? O Aécio está inelegível? O Temer ainda pegou uma cadeia mais ou menos meio muquirana, 2 dias, sei lá, um negócio assim. Entendeu? E o Aécio é deputado. Ainda é agora aí o cara das relações internacionais. Então, como é que não precisa de o PT falar dele ou defender o Lula, basta que o Moro acuse de verdade o Lula com prova. Prova, igual tem um monte de prova aí. É igual aquela história do Roberto Jefferson, né? Recebeu um dinheiro do PT. Quem viu? Ah, não, ninguém viu. Mas não, por que você não passou por... Não, ficou guardado comigo. Tá onde esse dinheiro? Não, tá num lugar que eu não posso dizer.
entendeu? Deve estar em Marte, ou então um paletó verde, amarelo do velho da van. E os caras vão inventando qualquer coisa. Olha, tá valendo tudo, vai no grito, isso aí no empurrão. Entendeu? No dia que ele teve lá com o Zé Dirceu, ele podia falar, olha Zé Dirceu, eu tive com você no dia tal, você me disse isso. E o Zé Dirceu ia dizer pra ele lá, que ele faz, Zé Dirceu, você me faz sentir, né, os pensamentos mais primitivos. Só cena, um vigaristaço. Porque ali tinha o seguinte, um cara que era um vigarista nacional, naqueles programas pra lá de Mundo Cão, que era o Aqui e Agora, que ele era um advogado, sei lá, das causas, sei lá, que troço, né, meu? Que eu ainda era moleque, eu não tinha saco de ver um troço daquele, entendeu? E ainda falava com qualquer amigo meu, garoto ainda, que visse o troço daquele, falava, pelo amor de Deus, vê um troço daquele. E o Roberto Jefferson era um dos protagonistas daquela chanchada policialesca que tinha ali. Esse, quer dizer, o cara supra-sumo do vigarista, Zé Dirceu, sem um arranhão na história política dele todinha. E aí transformaram um picareta em herói e uma confusão do diabo naquilo ali, não conseguiu explicar nada, e o Dirceu e o próprio Genuíno, né, eles tinham que colocar uma situação que na verdade o Dirceu seria o sucessor natural do Lula, todo mundo sabe disso. Então, como o PSDB não podia fazer oposição às políticas do governo Lula, que estavam dando certo, melhorando a vida do povo, a Bessa falou, vamos para moral. Imagina isso. O PSDB defendendo moral, né? O PSDB do Fernando Henrique, da privataria, do Serra, do Alckmin, entendeu? Mas cadê? Não tem dinheiro do Lula na Suíça, tem do Serra. Então o Serra está normal, continua inclusive senador. Então o problema todo desses caras é esse. Eles, além de não ter nenhuma prova contra o Lula, fazem de conta que não aconteceu nada com para quem eles trabalharam. Deu errado? Deu, porque a população toda inteira entendeu que o PSDB era ultra corrupto. Por isso tomou uma chinelada na zona, acabou o PSDB. Não existe mais. Tá? É isso que a gente tem que deixar bem claro. O Lula ficou impedido por uma artimanha estúpida do judiciário brasileiro inteiro, e aí nesse caso eu não culpo só o Moro, mas todo mundo que aceitou aquele tipo de jogo. Mas o PSDB, que deveria ser o beneficiado, afinal de contas, ali estava Temer, Cunha e Aécio. O Aécio que perdeu, que pagou o trabalho para Janaína para poder fazer o negócio do impeachment. Quando a gente lembra desse negócio todo, é só mesmo troço parecido aí com isso, só a eleição do Collor, que o próprio Boni disse que teve manipulação da Globo no dia do debate, lá, o último debate do Lula. O cara confessa isso. E não acontece nada, nem com ele, nem com a Globo. Tem confessado. Num documentário, que acabou sendo um documentário, numa entrevista na Globo News, quer dizer, na própria emissora, o Boni fala isso, tipo, meu irmão, eu fiz, tá acabado, nós somos a Globo, a gente faz o que a gente quer, assim como nós estamos vendo o Merval. Você lê a coluna do Merval hoje, ele não explica nada, ele tá com raivinha, porque com o ciúminho do Prerrogativas está crescendo, e junto os blogs que o Serra chamava de blog sujo, quer dizer, que o 247 é um portal, né? Então ele não vai suportar isso. Então nós estamos vendo o Carta Maior crescendo, o 247 crescendo, o Fórum crescendo, o DCM crescendo, e são mídias completamente opostas a essa mídia hegemônica, né? Você tem primeiro uma perda da hegemonia cultural, aquela cultura de massa que tinha interesse americano, sobretudo, em relação a isso, e hoje essa outra. Então, o que acontece? Você tem uma matéria excelente do Le Monde ontem, que foi republicada também por alguns blogs, mas ele saiu originalmente no Brasil pelo Conjur, que vale muitíssimo a pena ser lido. A gente republicou essa matéria no
no Antropofagista, que está lá quem quiser ler, excelente, que traz um raio-x do processo, traz dados que a gente não sabia, assim, ó, desconfiava, mas os caras fizeram um trabalho excelente. E aí você pega hoje a coluna do Merval, chorando pitanga ainda, porra, na cova da Lava Jato, que não existe, nem o Moro está defendendo mais a Lava Jato. É só pegar ali a nota oficial dele, que hora nenhuma ele fala. Olha, a prova está aqui, gente, eu estou mostrando, eu não estou dizendo que o Lula é isso aqui, a prova que está dizendo, mas não tem isso para mostrar. Aquela entrevista do Reinaldo Azevedo é emblemática, para mim o mais emblemático é isso. Eu estou aqui, gente, e começar a entrevista agora, e leio aqui se alguma das instâncias que o Lula foi condenado apresentar a prova da condenação do Lula. Por que ele falou? Porque o Reinaldo Azevedo não se cansou de dizer que jamais o Moro apresentou prova, porque o Ministério Público simplesmente não apresentou prova. Como é que ele ia apresentar prova? O Dallagnol não apresentou prova para o Moro, como é que o Moro ia apresentar? Então vem com aquela xaropada, né, que o Moro arrumou uma espécie de teoria do domínio do fato, para poder... Ele ainda imita ali o Barbosão, é o mesmo tipo, entendeu? Para condenar o Dirceu, ele usou o mesmo tipo de argumento ridículo para condenar o Lula. E agora eles não têm como. Então, é como eu estou dizendo, quem lê a matéria do Merval hoje, vê que ele não discute como eles faziam antigamente, que o Lula tá tudo ali, tá tudo provado, não sei mais o que. E o pessoal fala, tá provado aonde? Começou uma insistência, eu quero a prova, ué. Eu vou parar de fazer um papel de bobo, ficar defendendo o Lula. Vocês têm a prova que ele é corrupto, mas cadê que a prova aparece? Não aparece, porra. Se o Lula tinha que ter... Se eles tivessem, imagina, se eles tivessem uma prova, inclusive com depósito e tudo, lá do Instituto Lula, dos 2,5 bilhões que foram parar na conta lá do Dallagnol, lá da fundação deles lá, que era dos Estados Unidos lá, que inclusive o Le Monde fala sobre isso. Entendeu? Imagina se esse dinheiro fosse lá. Mas para eles, e está provado, tanto é que o Alexandre de Moraes travou isso a pedido da Dodge, hein? Imagina um negócio desse. Então, tá lá o dinheiro, e esse dinheiro foi usado para outras coisas, sei lá, acho que até tratamento da Covid. Entendeu? E acabou, esses caras, na verdade era para dar todo mundo da cadeia. Todo mundo tirou uma prova absurda. O dinheiro da Petrobras, que foi um pagamento da Petrobras, uma multa que foi devolvido um percentual para eles. Não, nós vamos administrar isso aqui porque a gente vai fazer uma instituição, lógico, como bem disse o Gilmar Mendes, isso fazia parte de um projeto de poder, fora os caras também iam pegar uma graninha, né, que ninguém é de ferro. Pô, afinal de contas, o Dallagnol não comprou agora aí, o Joaquim Carvalho não mostrou isso numa matéria, no 247, que ele comprou um apartamento de 2 milhões, acho que é um por andar em Curitiba, e fora aquela picaretagem dele de cara sem vergonha, fuleiro, esse cara são fuleiros, de pegar e entrar na coisa da Minha Casa Minha Vida, o troço que é pra gente pobre, que não tem condição de pagar, tá lá para especular em cima daqui. Daí já vê o tipo de pensamento dessa turma que tá aí. Mas o que eu queria falar era isso. O Merval, o Globo ainda insistem na possibilidade de tirar o Lula da eleição, que no fundo é isso, né? E ainda dá alguma esperança para o Moro que ele não vai cair no ostracismo completo, como já disse, né, o Gilmar Mendes, que ele vai voltar por nada. E falou muito bem, o Moro vai voltar por nada, não, já está no nada, entendeu? Ele está até apoiando o Danilo Gentili. Imagina que nível que esses caras chegaram, entendeu? Além de elogiar lá a porcaria lá daquele programa tinha na Globo, que até a Globo deu um pé na bunda do Mainardi, o tal do Manhattan Collection, sei lá, eu nem sei falar o nome dessa porcaria,
e que eu nem assisto aquilo ali é pior do que aqueles encontros do pequeno burguês em clubezinho aí que ficou contando aquela história. Aquilo ali é um negócio deplorável, que o Moro se instruiu por ali. Imagina o que não saiu disso. Por isso, lógico, ele vai achar o Danilo Gentili um cara preparado até para ser presidente da República. Depois dele ter colocado o genocida que está aí e também é culpado. E, na verdade, o próprio Merval era um entusiasta de Bolsonaro. Ele acha que a gente esquece o que ele falava. Eu lembro, olha, o Bolsonaro deu um banho no PT com uma campanha pobre nas mídias sociais, só com gente querendo ajudar, achando gente com cara de otário. Todo mundo sabe que tinha um grupo de empresários bancando aquilo tudo, entendeu? Bancando o gabinete do ódio, que hoje já não banca mais, porque o Bolsonaro está liquidado, entendeu? E possivelmente essa CPI vai arrancar o pescoço dele fora de vez. Mas ele não se conforma, então fica lá, coitado. Ele e os marinhos chorando, entendeu? Na sepultura da Lava Jato, entendeu? O resto da vida parece que eles vão passar nisso. Aliás, eles demoraram 50 anos para admitir que apoiaram a ditadura, né? Apoiaram, se beneficiaram muito dela. E hoje, por exemplo, vai passar um documentário na Globo News falando, né? 64, acho que o ano que nunca acabou, não sei o quê, e a Globo como se fosse contra a ditadura. Mas tá valendo, pelo menos agora estão fazendo uma... Agora, daqui a 50 anos eles vão dizer, olha, a gente apoiou uma mentira deslavada, sem vergonha, mal feita, uma farsa fuleira para tirar a Dilma, e a Dilma, aliás, está muito bem nas respostas, igual ela fez agora com a Folha, deu uma chinelada na Folha, muitíssimo bem dada. Aliás, ela tem protagonizado, assim, tanto em entrevista como em resposta, a Dilma tá no auge dela, ela tá, entendeu, batendo um bolão, entendeu, enquanto essa turma tá toda escondida. Cadê? Temer, Cunha, Aécio, todo mundo dentro de toca, e a Dilma... Eu sou fã dessa mulher, não é de hoje e não é sem motivo. E ela não me surpreende, mas que ela me alegra muito. A nota que ela soltou contra a Folha foi de arrasa quarteirão, entendeu? Aquelas frases curtas e grossas e bem objetivas que caracterizam até o jeito da Dilma, né? Ela não é de conversa mole, entendeu? Ela pode não ser uma pessoa, uma líder de massa, mas que ela é uma liderança política absolutamente fundamental para o país. Isso aí, a esquerda vai ainda reconhecer isso muito na Dilma, tá? Porque ela é o senhor de um quadro. A maneira com que ela fala, porque aquela mulher sabe de geopolítica, é um negócio assim, deixa todo mundo de boca aberta. Mas bom, gente, eu não vou me estender mais aqui, porque só a Dilma já merecia umas 10 lives, porque ela tá batendo um bolão. Mas eu vim falar aqui do nosso inacreditável Merval, né? O inusual Merval, entendeu? E é isso, entendeu? Essa figura patética, né? Que tá aí, que não larga o osso magro, entendeu? No cachorro, já que não existe mais, mas ele tá lá, aquilo carregando lá. Parece que é uma obrigação moral dos marinhos com a novela policial, como bem disse aqui o Le Monde, que a Globo participou disso, né? Transformou isso numa novela policial, que foi uma maior vergonha para o judiciário brasileiro, entendeu? E logicamente para a própria comunicação brasileira. Bom, gente, é isso, eu termino aqui e reitero que vocês se inscrevam no canal, que vocês dêem um like, e peço com bastante veemência, quem puder ajudar a gente a tocar o nosso barco, contribuindo com qualquer valor, que é fundamental para a gente, que vai aparecer agora aí no final dessa live. Valeu, gente! Até amanhã!